e também toda a plenária que está participando aqui desse espaço. Eu vou começar aqui essa intervenção um pouco a partir de onde a Aparecida terminou, dizendo que nós vivemos hoje um momento muito importante da educação brasileira. Um momento em que nós estamos nos debruçando sobre qual é o novo modelo educacional que nós defendemos para o Brasil. E essa conferência é o grande espaço de representação disso, em que os movimentos sociais, os pais, as famílias, trabalhadores de educação, estudantes, gestores, participam das etapas municipais, estaduais e vêm até a Brasília para discutir qual é o sistema nacional articulado que nós queremos construir e como nós vamos construir o nosso próximo Plano Nacional de Educação. E dizer que eu acho que esse é o grande marco dessa conferência. E para além disso, quero afirmar que essa discussão sobre qual o modelo educacional que nós estamos defendendo no país também não está sendo feito só aqui nessa conferência. Hoje, nas nossas bases, seja nas bases sindicais, nas bases estudantis, nós estamos nos debruçando sobre qual é, no caso do movimento universitário, qual é o modelo de universidade que nós queremos construir, qual é o modelo de expansão de vaga que nós queremos construir, qual é o sistema de regulamentação do setor privado que nós queremos construir. Então esse é um marco importante. E para reafirmar esse marco importante, eu acho que vale a pena fazer um breve recorte, um breve relato histórico dos últimos 20 anos da educação brasileira, para entender qual é a centralidade desse momento que nós nos encontramos hoje em relação à nossa educação. Então, para fazer esse recorte histórico, eu vou começar pela década de 90, dizendo qual era a chave da educação brasileira na década de 90. A chave da educação brasileira era restringir o investimento na universidade pública e fortalecer o crescimento desregulado da educação privada. E o crescimento desregulado da educação privada é muito simples de entender, porque não precisa falar muita coisa para entender o que é educação privada, ela é simples. Você paga, você recebe. Você entra no local, tem condição de pagar, pronto, você recebe o seu diploma. Sem nenhuma preocupação com qualidade, com pesquisa, com extensão. Porque quando tu está num processo em que o importante é pagar e receber, não vale a pena tá remunerando o professor para fazer pesquisa. Não vale a pena tá dando bolsa para estudante, para ele poder dialogar os conhecimentos universitários com os conhecimentos da comunidade que está fora da universidade. Então essa era a lógica da universidade na década de 90. Era a priorização do crescimento da universidade privada. Nessa lógica de quem paga, recebe. Quem tem condição de pagar, pega o seu diploma quando termina o seu curso e pronto. Nessa conjuntura, nós tivemos um crescimento desenfreado da universidade privada na década de 90. De mais de 1000% do número de vagas de jovens que entraram na universidade privada. Enquanto isso, obviamente, uma diminuição brutal na entrada de jovens na educação superior e na educação superior pública. E tem eu acho que um exemplo que, na nossa opinião, é muito importante de dar, que na década de 90, a maior universidade federal do Brasil, que é o FRJ, ela ficou quase para fechar porque não tinha dinheiro para pagar sua conta de luz. Então esse é um grande exemplo do que nós vivemos na década de 90 na educação brasileira. Na presente década, a opinião da União Nacional dos Estudantes é que nós temos estagnado o crescimento e esse processo de priorizar o crescimento desregulado da universidade privada. Nós vamos concluir agora, 2010, num processo de duplicar o número de vagas na universidade pública. Nós vamos concluir 2010 garantindo o ingresso de 600 mil estudantes na universidade privada por conta do ProUni. E nós vamos concluir agora 2010 com essa conferência pensando qual é o modelo de educação que nós queremos para o país. É óbvio que nós temos ainda muitos desafios pela frente. E aí o professor Cristóvão apontou vários desafios que nós temos, porque nós conseguimos estagnar esse crescimento desregulado do setor privado e nós conseguimos iniciar um processo de crescimento da universidade pública. Mas nós ainda temos mais os jovens que estão na universidade pública, que ainda são somente 25% do total de jovens que estão na universidade, no ensino superior. A universidade pública, a universidade privada hoje, apesar de ter um controle mais rígido sobre ela, nós não temos nenhuma iniciativa de regulamentação concreta que coíba o aumento de mensalidade desregulado, que garanta a livre organização e militância estudantil e sindical, que garanta a participação dos conselhos e eleição direta para reitor. Nós ainda temos
uma taxa altíssima de analfabetismo, que beira 10% da população brasileira, e nós ainda temos hoje, o que na minha opinião, e aí concordo com o professor Cristóvão, é o maior gargalo da universidade, da educação brasileira hoje, que é o ensino médio. Só para ter uma ideia, cerca de 40% dos jovens que entram no ensino médio, saem do ensino médio porque precisam trabalhar aos 15, 16, 17 anos. E não tem nenhuma política de assistência para garantir que esses jovens concluam o seu ensino médio. Então, esses são os desafios que estão colocados. Mas não dá para negar o que nós tivemos de avanço no último período e que estão abertas novas perspectivas para a construção de uma nova educação brasileira. Então esse é o primeiro ponto que nós queremos pontuar, que a União Nacional dos Estudantes acha importante pontuar. E a nossa opinião é de que essa conferência ela tem que sair com um marco que aponte para a superação desses desafios. E na nossa opinião, esse marco é a criação do Sistema Nacional Articulado de Educação. Para nós, a construção de um Sistema Nacional Articulado, que envolva todas as modalidades de ensino e que envolva, sobretudo, o setor público e o setor privado, é um desafio importante para superar o que nós ainda temos de problema na educação brasileira. E aí, depois de tanto concordar com o professor Cristóvão, eu vou discordar. Eu acho que nesse âmbito de construir um Sistema Nacional Articulado de Educação, nós não temos espaço para esse debate de criar um Ministério da Educação Básica. Porque o grande marco dessa conferência é tratar a educação brasileira como uma educação integrada, uma educação que pense o setor que pense o conjunto da educação brasileira. E eu acho que esse debate, nós já discordamos disso desde quando o professor Cristóvão foi ministro, onde se posicionou ao contrário a isso, que nós achamos que não tem espaço para segmentar a educação brasileira. A segmentação da educação brasileira sempre serviu aos interesses de quem queria privatizar o ensino superior. E não estou dizendo que o professor Cristóvão faz isso, mas era a argumentação dos setores que queriam criar o Ministério da Educação Básica na década de 90. E nós achamos que nesse âmbito de construir um Sistema Nacional Articulado de Educação, nós temos que ter um Ministério Único da Educação, que pense a universidade e a educação básica de forma integrada. O melhor mecanismo para ter uma universidade integrada com a educação básica é ter um Ministério Único, um Sistema Nacional Articulado, que pense esse desafio que nós precisamos superar. Então, esse para mim é o grande desafio dessa conferência. Criar um Sistema Nacional de Educação. E na nossa opinião, esse sistema ele tem que ter um eixo, que é o eixo de democratizar a educação superior brasileira. E não é só democratizar na quantidade de investimento, no financiamento que é feito para a educação, é democratizar a universidade como um todo. O que nós chamamos no projeto de universidade, que é onde ela morou agora em janeiro de 2009, de democratizar por inteiro a universidade brasileira. Isso significa democratizar a universidade pública e regulamentar a universidade privada. Ter um Estado forte intervindo na universidade privada, garantindo o controle de mensalidades, garantindo a qualidade do ensino, garantindo a participação dos estudantes nos conselhos e garantindo, por exemplo, eleição direta para os dirigentes das universidades privadas. E agora, para já ir caminhando da metade para o final da fala, eu vou tentar desmembrar o que para nós, na União Nacional dos Estudantes, são os eixos que devem nortear esse processo de democratização da universidade brasileira. O primeiro elemento é em relação ao acesso. A gente diz que tem que democratizar por inteiro a universidade brasileira. O primeiro elemento é garantir que pobres, negros, indígenas, mulheres tenham acesso à universidade. Garantir uma política de ações afirmativas para toda a população ter acesso à universidade. E não ter hoje o quadro que nós temos da população negra ser 50%, 52% da população brasileira e desse número não se refletir dentro da universidade, principalmente nos cursos considerados de elite, medicina, odontologia, arquitetura, enfim. Então a primeira tarefa é democratizar o acesso à universidade brasileira. O segundo elemento é que não basta garantir o acesso desses setores à universidade brasileira sem ter uma política de permanência. Então é importante que a gente tenha como política de Estado um plano nacional de assistência estudantil, que garanta a creche universitária, que garanta a casa de estudantes, que garanta a bolsa permanência para os estudantes, garanta restaurante universitário em todas as universidades brasileiras, porque nós não temos isso em todas as universidades brasileiras,